Lições bíblicas. A supremacia das Escrituras. A inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Lição 2. A inspiração divina da Bíblia. Texto áureo. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Verdade prática. A inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Leitura bíblica em classe. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 14 a 17, 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 19 a 21. 2 Timóteo, capítulo 3. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. 2 Pedro capítulo 1. E temos, muito firme, a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Introdução. A inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Nesta lição, veremos que a inspiração da Bíblia é divina, verbal e plenária. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é, para o crente salvo, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Tópico 1. A doutrina da inspiração bíblica. 1. A inspiração bíblica é divina. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor" e similares são usadas mais de 3.800 vezes. Ao receber a revelação no Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Jeremias foi advertido: não esqueças nenhuma palavra. No texto do Novo Testamento, Paulo disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensina. João assegura que o Senhor lhe revelou coisas que brevemente devem acontecer. E o Senhor Jesus asseverou que até os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Nem um jota ou um tio se omitirá da lei. Assim sendo, as Escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. 2. A inspiração bíblica é verbal. Ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada. Essa tradução vem do termo grego theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus. Desse modo, a inspiração é chamada de verbal porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escreve um ditado. Eles foram instrumentos de Deus e, cada qual com sua própria personalidade e talento, escreveram inspirados pelo Espírito Santo.
Essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver empregadas nas Escrituras. 3. A inspiração bíblica é plenária. A inspiração da Bíblia também é plenária. Isto é, a inspiração é total e completa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada. Nossa declaração de fé professa que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Significa que nenhum texto deve ser desprezado. Aos Romanos, lemos que tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Nesse aspecto, ratificamos que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas, sobretudo, ela é a inspirada palavra de Deus, plena, sem erros e sem falha alguma. Sinopse 1. A Bíblia é a inspirada palavra de Deus. Seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo, e os seus livros têm o mesmo grau de autoridade. Tópico 2. Inspiração divina e os autores da Bíblia. 1. A inspiração dos autores. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, gramática, vocabulários e outros. Apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes do divino. Isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos ou as ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. 2. As limitações dos autores. Os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas. Moisés, por exemplo, mesmo sendo o autor do Pentateuco, foi impedido de entrar na Terra Prometida, porquanto transgredira contra o Senhor no deserto de Zim. Entretanto, nem o texto das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionado às limitações de seus autores humanos. 3. Os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Cada autor fez uso de gêneros literários distintos, tais como narrativa, 1ª e 2ª Samuel, poesia, salmos, provérbios, livro de provérbios, etc. Os autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem, tais como o emprego de parábolas e enigmas, de alegorias, de hipérboles, de metáforas e símiles, de vocabulário simples ou rebuscado, a depender do grau de instrução do autor. O emprego dos recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas, em hipótese alguma, invalida a inspiração da palavra de Deus. 4. A linguagem do senso comum. Na descrição de fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram a fraseologia comum e popular. Para citar um dos casos, ao descrever a herança dos Rubenitas, também dos Gaditas e a meia tribo de Manassés, Josué fez alusão ao nascer do sol. E, na batalha contra os amorreus, ele registrou que o sol parou. Essa linguagem não ignora os fundamentos científicos, nem desacredita a inspiração da palavra de Deus. Apenas busca alcançar a compreensão de todos. Sinopse 2. As limitações humanas, o uso de diferentes gêneros literários e o emprego da linguagem comum não anula a inspiração divina dos autores da Bíblia. Tópico 3. O Espírito Santo e a Bíblia.
1. A inspiração do Antigo Testamento. A Bíblia é categórica em reiterar sua inspiração divina. O registro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Esdras reconhece como inspirados os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que os seus escritos eram as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes. O próprio Cristo mencionou a lei de Moisés, os profetas e os escritos como livros inspirados. Essas declarações atestam o Espírito Santo como a fonte originária de inspiração do Antigo Testamento. 2. A inspiração do Novo Testamento. O Novo Testamento possui dois pressupostos básicos de sua inspiração. A promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos. B. Os escritos bíblicos que vindicam esse cumprimento. Nesse aspecto, Paulo declara que escreve sob orientação do Espírito e que suas epístolas são a palavra de Deus. Pedro reconhece essa verdade e classifica os livros de Paulo como escrituras. Nessa direção, vários outros textos apontam para a ação do Espírito Santo nos escritos da Nova Aliança. 3. A obra da regeneração e a iluminação. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Desse modo, o Espírito Santo atua no processo da salvação e produz a fé regeneradora, que vem pelo ouvir a palavra. Nesse aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também as aplica ao coração humano, a fim de regenerar os pecadores. Sem esse mover do Espírito, não é possível nem aceitar e nem entender a palavra de Deus. Essa ação em conduzir o pecador a compreender as verdades bíblicas chama-se iluminação. Porém, ressalta-se que o Espírito Santo ilumina o que ele já tem inspirado. Não se trata de nenhuma nova revelação. Sinopse 3. A Bíblia reivindica a inspiração do Espírito Santo em todas as palavras das Escrituras. Conclusão. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Ela foi inspirada verbalmente e seus autores as escreveram inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena. Todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade. Esse ensino concorda com a nossa declaração de fé, que professa crer na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão.